Alívio no bolso, passagem do transporte público voltou ao preço antigo. Passageiros comemoraram. Enem, Ministério da Educação libera consulta a notas individuais, mas site sofre ataques e fica fora do ar. Confusão, PM e motoristas do Uber batem boca no estacionamento do aeroporto. Um homem foi detido. Jovem emociona ao relatar rotina de avó com Alzheimer na internet. Vídeos têm mais de 1 milhão de visualizações. Notícias da quarta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Motoristas do Uber e policiais militares se envolveram em uma confusão no aeroporto JK no fim desta tarde. O desentendimento foi gravado, veja. A confusão teria começado depois que a PM tentou multar motoristas do Uber que esperavam clientes no estacionamento do aeroporto JK. A ação da polícia foi gravada. Houve muito bate-boca. Aí, ó, polícia batendo no trabalhador aí, ó. Polícia batendo no trabalhador por causa de estacionamento. É possível ver o momento em que um dos PMs usa spray de pimenta e tenta evitar a filmagem. A discussão continua. Aqui, ó, policial batendo em Uber como se a gente fosse os animais. Entra, Rodrigo! Você não é vagabundo não, Rodrigo! A briga só terminou quando a PM deu a voz de prisão para um dos motoristas, por desacato à autoridade. O homem foi levado para a delegacia. Em nota, a Polícia Militar esclareceu que o Batalhão de Policiamento de Trânsito foi chamado até o local depois de receber denúncias de estacionamento irregular e informou que os militares foram ofendidos pelos motoristas com palavras de baixo calão, enquanto o BPTran multava os carros que estavam atrapalhando o trânsito. A PM confirmou também que partes do vídeo que mostravam os xingamentos contra os militares foram cortadas e editadas. Diante desta situação, um dos motoristas da empresa Uber foi levado para a delegacia. Nossa produção entrou em contato com a empresa Uber, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. O empresário, dono de uma loja de autopeças no setor H-Norte, em Taguatinga, foi preso hoje pela PM. Ele é acusado de desmontar e vender peças de carros roubados. O homem, de 27 anos, tentou fugir da polícia. Durante a perseguição, ele subiu o canteiro de uma via, abandonou o carro roubado e seguiu a pé, mas acabou preso. Na loja do empresário, a polícia encontrou outros carros roubados. O homem confessou, segundo a PM, que na oficina funcionava um desmanche de veículos. As peças eram revendidas. O acusado foi encaminhado à delegacia e a Polícia Civil agora investiga esse caso. O Ministério Público do DF denunciou o governo e a empresa técnica Construção por um vazamento de óleo do Hospital Regional da Asa Norte, no Lago Paranoá. O vazamento ocorreu entre os anos de 2012 e 2013, mas só agora os responsáveis foram identificados. Na ação, o Ministério Público pede uma indenização por danos morais e materiais coletivos. Também pede a troca das caldeiras de onde veio o vazamento, sem interromper as atividades hospitalares. Na época, o produto químico se espalhou e contaminou o ecossistema, causando a morte de aves e peixes, além de outros danos ambientais. Na ação, o Ministério Público afirma que as águas do Paranoá devem ser preservadas, entre outras coisas porque passarão a ser captadas para o consumo humano. O novo sistema, previsto para começar em 2018, vai abastecer cerca de 600 mil pessoas nas regiões de Sobradinho, Planaltina, Itapuã, São Sebastião, Lago Norte e condomínios. Os investimentos do PAC para o programa chegam a 465 milhões de reais. Por falar no lago, a sujeira que ronda um dos maiores cartões postais da capital impressiona. Encontramos muito lixo acumulado nas margens. Veja só que descaso. Leonardo pesca no Lago Paranoá quase todos os dias. Ele vem frequentando o local há pelo menos 30 anos. O aposentado reclama do cenário de poluição e abandono que cerca as margens do Lago Paranoá. Muito lixo que acumula
E outra, quando vem a chuva, cai tudo dentro do lago. Até pouco tempo, havia em alguns pontos do Lago Paranoá placas sinalizando que a área era imprópria para banho e pesca. Em novembro do ano passado, parte do lago estava interditada. A população ficou assustada quando encontrou uma grande quantidade de peixes mortos e uma mancha verde na água. Quase um mês e meio depois, foi anunciado o motivo da proliferação de cianobactérias. Em dezembro, o lago foi liberado para banhistas e pescadores. Nesta segunda-feira, a região estava sendo monitorada pela CAESB. Uma equipe da companhia fazia pesquisa nas águas do lago. Quem frequenta a região pede atenção maior do governo para revitalizar o local. Muito lixo. O que você já viu assim de lixo? Saco, garrafa? Saco, garrafa, rato morto. Tudo quanto é lixo aí, eles não estão nem aí. E aqui os limpos aqui é nós, que às vezes até nós que fica aí e tira os lixos. Em nota, o SLU informou que mantém diariamente 4 garis fazendo a limpeza da orla do Lago Paranoá, mas que a coleta é realizada apenas às margens do lago. Os garis não têm equipamentos e nem há exigência contratual para a retirada de lixo no espelho d'água. Já a DAS informou que monitora constantemente a qualidade da água por meio de coletas de amostras analisadas em laboratório. A Defensoria Pública do DF pediu a interdição parcial do Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário da Papuda. A justificativa é que os internos vivem em condições precárias por conta da superlotação, que foi responsável pelas mudanças em dias de visitas, já que o tamanho do espaço não é suficiente para todos os familiares, e também por greves dos agentes penitenciários pela falta de servidores para tantos detentos. De acordo com a Subsecretaria de Sistema Penitenciário do DF, o CDP tem capacidade para 1.600 internos, mas conta atualmente com quase 5.000. Além da interdição, a Defensoria pede também que seja suspensa a entrada de novos presos para evitar rebeliões como as que já aconteceram em outros estados. Os contribuintes que fizeram a indicação dos créditos do Nota Legal para abatimento do IPVA nos dias 4 e 5 de janeiro vão receber os carnês com as cobranças apenas do licenciamento e do seguro obrigatório. A guia com o imposto deve ser retirada na internet. O repórter Rodrigo Nunes tem mais detalhes ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os mais de 50.000 contribuintes aí vão receber a primeira via do imposto na casa já a partir da próxima semana. Mas a segunda via do imposto é preciso aí, para ter acesso a ela, entrar no site da Secretaria da Fazenda e imprimir. O site é o www.fazenda.df.gov.br. Lembrando que quem fez a indicação do bônus do Nota Legal aí do dia 6 em diante vai receber o boleto sem o desconto. Para ter esse desconto aí precisa também entrar na internet, no site e imprimir para ter acesso ao bônus. Agora, o contribuinte tem até o dia 31 de janeiro para fazer a destinação aí do Nota Legal, podendo usar o desconto tanto para o IPVA quanto para o IPTU. O IPVA deste ano vai poder ser pago aí em 4 parcelas, diferentemente do ano passado, quando foram apenas 3 parcelas. E ainda há a opção de pagar à vista com um desconto de 5%. Os primeiros vencimentos do IPVA ocorrem aí já a partir do dia 20 de fevereiro, mas isso depende do final da placa do carro. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Depois de uma verdadeira quebra de braço entre o governador e a Câmara Legislativa, o transporte público da capital voltou ao preço antigo. Mas a briga não acabou, viu? O GDF entrou com recurso e a ação vai ser julgada na próxima terça-feira. O preço mais baixo das tarifas do transporte agradou os passageiros. Tá bom esse barulho? Foi muito bom, foi excelente porque já estava cara a passagem, né? Acho um barato. Melhor coisa do mundo. A gangorra dos preços das passagens começou na virada do ano, quando o governador anunciou o aumento. As tarifas subiram de R$ 2,25 para R$ 2,50 nas linhas circulares internas, de R$ 3,00 para R$ 3,50 nas de ligação curta e de R$ 4,00 para R$ 5,00 nas viagens de longa distância, integração e metrô.
O reajuste provocou insatisfação e protestos da população, o que motivou os deputados a se articularem mesmo em recesso para aprovar na semana passada um decreto que suspendeu o reajuste. O governador entrou na justiça para manter o aumento das passagens. Alegou que o veto dos deputados é inconstitucional. O pedido dele só vai ser analisado no dia 24 de janeiro. Se os desembargadores concordarem com o governo, as tarifas podem voltar a aumentar. Seria ideal que a gente não pagasse nada por transporte público. Olha, na confusão do aumento de 25% dos ônibus, o que se viu foi protesto de gente que não paga, como os estudantes que têm passe livre, ou de gente que não usa ônibus e sim carro oficial. A reação dos deputados decorre do exagero dos 25%, uma economia estagnada, inflação de 4% ao ano. Enquanto a Justiça decide se mantém ou não esse aumento, precisamos discutir o assunto sem oportunismo ou demagogia. Demagogia não paga conta. Assim como não há almoço de graça, não há também ônibus de graça. Nossos impostos têm bancado a gratuidade nos ônibus, mas esse dinheiro não é inesgotável. Com o GDF quase quebrado, obrigado a passar o rodo para pagar 1 bilhão e 600 milhões de reais por mês aos servidores, não sobra para mais nada. Com a população não pode ficar sem transporte, é necessário aproveitar a crise para encontrar saídas definitivas para o financiamento do transporte público. Terceiro dia de racionamento de água. Hoje o rodízio foi na região do Gama. Mais de 1 milhão e 800 mil brasilienses são afetados com a medida que segue por tempo indeterminado. Toda a área urbana do Gama entrou nesta quarta-feira no calendário de cortes do Plano Emergencial de Racionamento. Nesta fase, a área rural da região não será atingida. O ciclo segue o mesmo do início da medida. Primeiro, será a interrupção completa. O segundo, com menos água nas torneiras. E o restante com fornecimento normal. Todo o processo de racionamento atinge 1 milhão e 800 mil moradores da capital. A CAESB orienta que a população enfrente esse período com calma e sem desperdícios. É importante que as pessoas tenham consciência que agora chegou uma hora que a gente precisa eliminar desperdícios e evitar gasto desnecessário da água. Para o presidente da companhia, a seca e o pouco investimento dentro da CAESB foram a gota d'água para o início do racionamento. A gente também é vítima de uma seca, de uma crise hídrica, uma seca que se prolongou. A CAESB passou 16 anos sem fazer investimentos em grandes sistemas. E nós estamos fazendo. Desde 2015, nós pegamos obras paradas, obras grandes como o Corumbá, e retomamos. Desde segunda-feira, o esquema de rodízio atinge 13 cidades. O racionamento acontece em todas as regiões abastecidas pela barragem do Descoberto. E até que as chuvas recomponham os reservatórios, a esperança para o fim do racionamento está tão baixa quanto os níveis do Rio Descoberto e de Santa Maria. Não existe uma previsão. Nós entramos nessa situação de racionamento e a gente espera, vai observar o nível do reservatório para poder tomar a decisão. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. E devido ao racionamento, a procura por caixas d'água aumentou. O pior é que, de acordo com o Sindicato do Comércio de Materiais de Construção do DF, o preço das caixas também aumentou cerca de 35% por causa da alta demanda, já que os estoques estão esvaziando muito rápido. O racionamento de água pegou a população de surpresa e até mesmo as lojas de material de construção, que agora estão praticamente sem estoque de caixa d'água para vender. Nosso estoque chegou a acabar e a gente já repôs e já vendeu e a gente tem visto uma demanda muito maior do que a normal, cerca de 3 vezes mais do que a demanda normal. Em 3 dias, 4 dias vamos falar, depois do anúncio, a gente já vendeu mais caixas do que teria vendido em 3, 4 meses aí no mês normal. As opções são variadas e os clientes usam para tudo, não somente para instalar no telhado. Tem clientes que realmente não tinham caixa e vão passar a ter caixa instalada da forma correta, né? E tem outros que estão usando mais, comprando a caixa mais para emergência, que vão colocar ela no chão e vão usar ali com balde, com alguma coisa para atender mesmo na hora do racionamento. Mas a CAESB alerta, aqueles que já têm caixa
caixa d'água precisam tomar cuidado, pois ela pode aumentar ainda mais o consumo de água e ainda se tornar um criadouro ideal para o mosquito da dengue. A caixa d'água, para o seu uso doméstico, consumo, ela é importante. Você ter a caixa d'água preconizada pela ABNT. Agora, o uso excedente de caixa d'água em outros volumes, por exemplo, captar na chuva, é importante que essa água não seja utilizada para fins potáveis, ou seja, para beber, para cozinhar, né? E se tiver o caso de fazer um armazenamento, que mantenha ela coberta, a caixa d'água coberta, né? Esses reservatórios, exatamente para evitar o risco de proliferação de doenças tipo dengue e outros mosquitos. Nós mostramos ontem aqui no Band Cidade que o aumento de mortes provocadas pela febre amarela em Minas Gerais deixou o brasiliense preocupado. Hoje, o Ministério da Saúde reforçou a importância das pessoas se vacinarem contra a doença. O repórter Rodrigo Nunes volta a conversar com a gente ao vivo. Rodrigo. Carol, para intensificar a imunização da população aí, o Ministério da Saúde já enviou 1.600.000 doses extras aí da vacina contra a febre amarela para os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e também Minas Gerais. Atualmente, 19 estados são considerados aí áreas de risco para essa doença. A situação mais preocupante no momento é em Minas Gerais, que já são 206 casos confirmados da doença em 29 cidades do leste do estado. Estão sendo investigadas aí 53 mortes suspeitas e dessas, 4 já foram confirmadas como decorrência da febre amarela. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre esse surto que apavora a população lá de Minas Gerais e dos estados ali que ficam próximos ao estado de Minas Gerais, e você acompanha agora o que ele falou. O estado, eu diria que estamos em estado de alerta. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, a exemplo de São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. Qual população? Aquela que está nessa região no entorno da área da zona da mata, vamos dizer assim, de Minas Gerais, ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar. Não tem pressa, pode ser hoje, amanhã, semana que vem, as vacinas já estão disponíveis, né? E nós esperamos contar, de fato, com a mobilização da população. Em 2016, foram registrados aí 7 casos de febre amarela em todo o país, no estado do Goiás, São Paulo e também em Amazonas. E 5 pessoas acabaram morrendo por causa da febre amarela. Voltamos aos estúdios mais uma vez com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Lembrando que esse alerta é em Minas Gerais, para o país inteiro, mas aqui no DF a situação ainda está sob controle, né? Para não criar pânico na população. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Depois do caso de estupro coletivo de uma menina de 11 anos que chocou Brasília, nossa equipe de reportagem fez uma ronda nos conselhos tutelares da capital. Descobrimos que o Conselho do Recanto, cidade onde aconteceu o crime, lidera a lista de denúncias de abuso e de abandono. Fios pendurados, portas quebradas e teto caído. Essa é a situação do Conselho Tutelar do Riacho Fundo 1. E as dificuldades não param por aí. Este vídeo, enviado por telespectadores, mostra exatamente o que acontece quando chove no local. As salas ficam alagadas. E o único jeito de controlar a água é deixar o trabalho de lado e pegar um rodo. É a situação do Conselho Tutelar. A gente estava empurrando a água para não entrar nas salas. E o telhado com vazamento, que há dias estava assim, a gente solicitou o conserto, não consertando, a água foi um volume maior, que aí cedeu o teto. A nossa grande expectativa é que assim, a gente receba um novo local. Acho que dentro de um mês a gente vai estar mudando. Mas um bom atendimento não depende apenas da estrutura do local. No Recanto das Emas está tudo arrumado no Conselho Tutelar, que é campeão de ocorrências. No ano passado, foram recebidos quase 600 casos de negligência familiar e mais de 200 de abuso sexual. O que tem que ser feito para melhorar isso é o quê? É umas políticas públicas bem melhor. Se o governo oferece umas políticas públicas melhores, aí dá para amenizar bastante esse quadro aí que é assustador aqui no DF. A dona Maria sabe muito bem como é isso. Ela tem um filho de 16 anos que tem surtos psicóticos com frequência. O Conselho Tutelar acompanha de perto o caso, mas o jovem precisa ser internado, só que sempre
há um obstáculo. Eu sei medializar, né? Só que quando ele volta do mesmo jeito. O Conselho Tutelar do Recanto das Emas também recebeu o caso da criança de 11 anos que foi estuprada por 5 rapazes na semana passada. Um maior e os outros 4 menores de idade. O namorado da vítima e os amigos convidaram a jovem para ir até a casa dele. Lá, ela foi obrigada a manter relações sexuais com todos. A violência foi filmada por um celular que está com a polícia. Os 4 menores foram apreendidos e o maior foi identificado como Wesley da Silva Dias, de 20 anos. Ele está preso na Papuda. Nossa reportagem esteve na casa onde a violência aconteceu, mas não havia ninguém. O Conselho da Região teve acesso à ocorrência neste sábado e agora vai acompanhar a recuperação da menina e a investigação da polícia. Leonardo é conselheiro do Guará e também é responsável pela avaliação dos conselhos tutelares do DF. Ele reconhece as dificuldades e diz que a única solução para os problemas é mudar a localização dos conselhos. Dos 40 conselhos tutelares hoje, a metade são em casas alugadas adaptadas e a outra metade, na maioria, são em órgãos cedidos por outros órgãos, também adaptados, sem a privacidade e a segurança devida para a população fazer a denúncia. Toda região administrativa tem órgãos que podem receber sede do Conselho Tutelar. Então, por uma questão de gestão, poderia estar sendo feita essa designação para a construção dos Conselhos Tutelares. Em nota, a Secretaria da Criança informou que a previsão para a entrega da unidade do Riacho Fundo 1 é em fevereiro. E apesar das imagens que você acabou de ver aí na reportagem, a Secretaria informou que os danos causados pela chuva da última segunda-feira já foram reparados. O Band Cidade volta daqui a pouquinho, hein? Até já!